Olá pessoal, tudo bem? Quer aprender a fazer um conjunto de 4 obras em aquarela? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou agora mostrar para vocês uma forma simples da gente fazer um conjunto com 4 obras em aquarela. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, então tudo começou quando eu saí de casa depois de alguns dias e estava essa folhagem linda, crescida, aqui do lado de fora. E aí imediatamente me deu vontade de pintá-la, porque afinal de contas ela tá linda. E aí logo me veio a ideia de fazer um conjunto, 4 trabalhinhos que vão ficar harmônicos entre si. Então o que eu pensei? Para ser um conjunto precisa ter unidade entre os trabalhos. Eu vou fazer um fundo que seja semelhante entre si, entre eles, né? Que haja semelhanças, não iguais, porém semelhanças, e que seja harmônico com as folhagens que eu colocarei em primeiro plano. E aí pensei numa cor para contrastar com essas folhagens. E a ideia me veio da própria natureza. Esse verde limão aqui, que está ao lado, que contrastou magnificamente com a folhagem. Então, eu vou fazer 4 trabalhinhos em aquarela, com fundo mesclando verdes com verde-limão, com amarelo-limão e as folhagens em primeiro plano. Percebam que vocês podem fazer isso com qualquer tipo de folhagem. Então, passou na rua, achou uma folhinha interessante caída no chão, cata, leva para casa e utiliza como base para o seu trabalho. Se você viu uma imagem, achou interessante, também pode fazer várias versões dessa mesma imagem, dessa mesma planta, desse mesmo objeto. E a dica que eu dou é você selecionar uma cor de fundo que seja contrastante com a cor do objeto ou da folha, enfim, do que você for colocar em primeiro plano, e fazer fundo parecido em todos os trabalhos. Para que haja essa unidade em todos os trabalhos, eu vou trabalhá-los ao mesmo tempo, simultaneamente. Assim a gente consegue usar a mesma cor em um, em outro, em outro. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 raminhos dessa planta que eu gostei e levei lá para dentro pro ateliê. Desses 4 trabalhos, eu dividi. 2 vão ter flores, 2 não vão ter flores. E aquele raminho que eu peguei, que não tem florzinha nenhuma, eu vou fazer ele duplicado. Vou fazer ele em 2 trabalhos diferentes, só que em posições diferentes. Então a primeira coisa é começar o nosso desenho. Peguei o primeiro raminho com uma florzinha na ponta e já fiz o desenho de uma forma bem leve. O segundo desenho, vamos para o segundo raminho, aquele que também tem florzinha. O terceiro desenho é um dos que não tem flor. E aí eu vou usar esse mesmo raminho no terceiro e no quarto, em posições distintas. Estão prontos os meus desenhos? Agora é a hora da gente começar a pintar. Vamos começar pelo fundo. Lembrando, deixando preservada a área das folhas, deixando em branco e pintando o entorno, sem uma preocupação muito grande em contornos perfeitos. Não precisa. Vamos começar pelo amarelo mais claro. Percebam que eu separei 4 tonalidades, 4 cores diferentes. 2 tons de amarelo e 2 tons de verdes. Vamos começar pelo amarelo mais claro deles. Na aquarela, a gente procura sempre começar do mais claro para o mais escuro. Facilita a nossa vida. Então, vejam, aplicando o amarelo em todos os trabalhos ao mesmo tempo. Assim a gente consegue dar essa sensação de unidade, de conjunto às obras. Agora vamos para o segundo tom de amarelo. No segundo tom de amarelo, que é um amarelo meio ocre, preservando o primeiro amarelo que eu coloquei. Então eu não vou colocar tudo junto. Obviamente que eu vou colocar próximo para justamente as 2 cores se entrelaçarem, para as 2 cores se misturarem naturalmente, mas sempre deixando áreas em que o amarelo que eu coloquei primeiro prevaleça e o segundo amarelo prevaleça também. Vamos para o terceiro tom, que é o tom de verde mais claro. E obviamente eu vou misturar, eu não vou colocar esse tom de verde puro somente. Eu vou colocá-lo um pouco com amarelo ocre, outro com um amarelo limão, e assim eu vou criando tonalidades diversas e colocando nos 4 trabalhos sempre. Por fim, vamos usar o tom de verde mais escuro. E também vou misturar
com outro tom de verde mais claro, com o amarelo ocre, com o amarelo mais claro, e assim a gente consegue uma diversidade de verdes, uma quantidade de verdes absurda, muito grande. Isso gera interesse visual por parte do espectador. E agora é esperar secar. Não tem jeito, temos que esperar secar o tempo da aquarela, porque vejam que eu coloquei muita água, né? Eu carreguei com bastante tinta. Percebam que dessa vez eu prendi bem os 4 trabalhos na prancheta com fita crepe, né? Em toda a extensão. Por quê? Porque eu queria fazer esse fundo com bastante pigmento, com bastante tinta, então sabia que ia usar muita água. Por isso, nesses casos, é importante sempre você fixar o papel com a fita crepe. Mesmo sendo um papel próprio para aquarela e de gramatura alta, pode acontecer dele enrugar. Por isso, é essencial fixar o papel com a fita crepe. Bem, vocês perceberam que à medida que a gente foi colocando cada uma das cores, elas foram naturalmente se fundindo, elas foram naturalmente se unindo uma à outra, sem que uma apagasse a outra. Pelo contrário, uma acrescenta a outra. Mas para isso é preciso que o papel esteja úmido e a gente coloque uma cor e exatamente ao lado coloque a outra, não em cima, mas ao lado. E aí a gente vai fazer com que essas duas cores se fundam, se unam, o que gera efeitos incríveis e uma riqueza maravilhosa de efeitos. Bom, agora que já tá seco, vamos começar a fazer as nossas folhagens. Primeiro, eu vou levemente umedecer as folhinhas, a folhinha que eu vou trabalhar naquele momento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho da tinta, eu estou colocando, vejam, um pouquinho da tinta vermelha no centro e depois, com pinceladas batidinhas, a tinta verde-limão nas bordas. E aí, eu vou deixar as duas cores se fundirem naturalmente. Eu não vou interferir, eu não vou ficar forçando essa interação entre as cores, não. Eu vou deixá-las se misturarem naturalmente, para ficar um efeito maravilhoso e rico. E assim eu vou fazendo em todas as folhinhas. Os cabinhos eu vou colocar com verde um pouquinho mais escuro para dar um destaque, um sombreamento maior. As florezinhas eu uso pinceladas batidinhas nas cores lilás, violeta. Vejam como contrasta com aquele fundo verde-limão, amarelo-limão, e vejam como fica bonito o efeito. E assim eu vou fazendo em todas as folhagens, nos 4 trabalhos. Vejam como eu coloquei intencionalmente no segundo trabalho a folhagem inclinada para a direita. No 4º trabalho eu coloquei a folhagem inclinada para a esquerda. Assim eu vou fazer um balanceamento entre esses pesos. As outras duas eu coloquei mais no sentido vertical. Então vejam como num conjunto tudo é pensado e tudo faz diferença. Ao final, eu vou agora intervir com uma cor com um tom mais escuro para dar um destaque. Primeiro, essa tonalidade mais escura, ela dá profundidade ao trabalho. Ela faz determinadas sombras e delimita outras regiões. Então, isso gera um interesse visual. E fazendo isso em todos os trabalhos, a gente consegue mais uma vez aquele efeito de unidade. Apesar de diferentes, elas são semelhantes, elas têm semelhanças, elas possuem algo em comum. Não só o tema, mas também as cores, as formas. Tudo influencia para que o conjunto fique harmônico. E vejam como intencionalmente eu coloquei 2 folhagens com florezinhas e outras 2 sem. Assim, você na hora de compor, você pode intercalar uma com folhinha, uma com florzinha, outra sem florzinha e assim sucessivamente. Ou não, você pode colocar nas 2 pontas as que tem as florezinhas, no meio, na região central, as 2 que não tem flores, ou ao contrário também, as 2 que tem flores no centro e as 2 que não tem flor nas pontas. Pode-se colocar 4, 2 em cima, 2 embaixo.
e aí intercalar nas extremidades, em extremidades opostas, os que têm florezinhas e as que não têm florezinhas também. Ou seja, você consegue harmonizar da forma como você quiser. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.